Então, pessoal, bom dia a todos. Na aula de hoje nós vamos ver uma técnica muito aproximada, porém que no passado foi muito utilizada para calcular enlaces quando você tem a obstrução parcial ou completa, né? Daquilo que a gente chamou de raio direto, ou seja, aquela onda espacial cuja energia, né, correspondente à informação vai direto da antena transmissora até a antena receptora, que no caso do primeiro modelo que a gente estudou aqui no curso, né, modelo do espaço livre, era a única componente que leva energia, informação até o receptor. Então, ao longo dessas últimas aulas, a gente vem aperfeiçoando o modelo e nas últimas aulas a gente fez o terreno liso ficar rugoso. E com isso a gente definiu, ainda continuamos utilizando a onda direta e a onda espalhada, mas incluindo um coeficiente de espalhamento na onda espalhada. Agora nós temos um terreno que é tão irregular que eventualmente um morro aparece, bloqueando essa visada direta entre o transmissor e o receptor. E aí existem diferentes modelos baseados nas equações de Maxwell para tratar esse tipo de problema. Alguns são numéricos, outros são ditos técnicas assintóticas. O que nós vamos fazer aqui, a gente vai usar uma técnica assintótica baseada no gume de faca. Ou seja, independente da forma desse morro, dessa montanha, dessa obstrução, a gente vai assumir que essa obstrução é um semiplano. Lembra que essa figura daqui, representa o enlace no plano de incidência. Nós temos a terceira dimensão, que é para dentro do plano do slide, tá? Então aqui é desenhado como um segmento de reta, mas na prática nós estamos aproximando isso por um semiplano, ou seja, daqui para baixo tem obstrução, né, o obstáculo opaco. Daqui para cima não tem nada, Daqui para cima não tem nada. E esse semiplano é um semiplano opaco, tá? Ou, se você preferir, um condutor elétrico perfeito. E aí nós vamos tratar do problema de maneira aproximada, baseado da distância entre transmissor e obstáculo, e baseado na altura do topo do obstáculo em relação ao raio de visada direta. Nós vamos quantificar esse fenômeno. Não sei se vai dar para ver tudo isso na aula de hoje, mas com certeza até quinta-feira a gente vê tudo isso, tá? Não é o melhor modelo, é o mais simples e durante muitos anos foi bastante utilizado para dimensionar enlaces nessa situação. Mas antes disso, eu queria fazer umas simulações e aproveitar e passar para vocês uma página, não sei se é do interesse de vocês, mas enfim, que é a página de acho que ele é físico, eu não sei de que país ele é, mas é o Faustad.com. E ele desenvolveu vários applets, né, de matemática, de física, de circuitos, que na verdade ajudam você a visualizar vários fenômenos, em particular fenômenos oscilatórios. Então a página é Faustad.com. E aqui, nesses applets de matemática e física, vou clicar aqui em cima, tem aqui, vários simuladores. É tudo aproximado, tá? Mas de qualquer maneira é interessante, que ele permite, por exemplo, você desenhar, em alguns casos aqui, obstáculos com o mouse, ou no meu caso aqui vai ser com o dedo. E tem aqui, dois simuladores. Lembra que é bidimensional a simulação dele. Então tem simulador assumindo polarização TE, ou seja, o campo magnético que aponta para fora do plano do slide. E o oposto, o TM. Eu vou clicar aqui no TM porque ele é mais fácil de lidar. Vou lidar aqui. Vou aqui para o TM, ele vai reclamar um pouco.
E aí tem essa fonte, é como se fosse um dipolo, só que saindo, né, para fora do plano aqui do slide. Eu vou aqui parar, vou mandar ele limpar aqui os campos. Está aqui o nosso irradiador. Tem várias opções. Aqui é um irradiador irradiando em uma determinada frequência. A gente pode aqui variar vários parâmetros. O que eu quero aqui é aumentar a resolução. A resolução aumentada significa que eu vou ter mais precisão, né? Eu vou conseguir analisar coisas menores. E também a frequência, eu quero aumentar essa frequência. Então eu estou tentando simular com isso um espaço maior. E cadê aqui o brightness? Eu quero também que a coisa fique brilhante aqui, senão ninguém vê nada. Vou colocar isso aqui como se fosse antena, vou colocar a antena aqui, ó. E com o dedo eu vou desenhar um plano condutor aqui embaixo. Repara, aqui o mouse está dizendo assim, vai adicionar um condutor. E com o mouse ou com o dedo, a minha tela permite isso, eu vou desenhar aqui tentar desenhar aqui um plano terra liso. Lógico que eu não vou conseguir que ele fique liso, né? Aliás, cadê ele? Ó. Então esse aqui seria muito mal, né? O nosso modelo de terra plana lisa. E vou mandar simular. Vamos ver o que vai acontecer. Tá lá a nossa onda. Repare que tem um campo que vai direto. Imagina um receptor aqui, né? E esse campo direto interfere com aquele que é refletido, espalhado pelo solo. Tá vendo aqui, ó, essas raias escuras? É onde como é um plano condutor perfeito, a intensidade do campo refletido é a mesma do incidente. Então, nos locais, né, nas posições onde os dois chegam com a mesma amplitude, porém com fase de 180 graus, né, defasados entre si, você tem campo nulo. Então, esse escuro aqui, ó, é o campo nulo. Então, repare, se você estiver aqui percorrendo esse enlace, né, na horizontal, você vai passar por nulos e máximos, nulos e máximos. Foi um gráfico que a gente mostrou há várias aulas atrás, mostrando ó, que o campo, em função da distância, ele oscila até chegar a uma distância tal, onde a queda, né, da potência é de 40 dB por década. Então, repare, nessa situação, nós temos essas raias pretas aqui, ó, dizem para você o seguinte, que a intensidade do campo refletido é forte. Ela é tão intensa quanto a do campo incidente. Senão você não teria essas linhas pretas, essas linhas escuras bem definidas aqui. Em relação a essa simulação, alguma pergunta? Então, eu vou parar aqui. Eu vou apagar tudo de novo. Vou adicionar uma fonte para uma frequência, minha anteninha. E vou desenhar de novo o solo. Só que dessa vez eu vou tentar desenhar ele irregular. Vamos ver o que vai acontecer. E vou mandar ver. Vamos ver. Nós continuamos tendo um campo espalhado. Repare que você já não tem aquelas raias escuras tão bem definidas assim. Tem aqui uma que acabou saindo. Mas isso daí é um indicativo de que o campo foi espalhado em diferentes direções e não mais naquela direção, vamos dizer assim, para frente, né? Que a gente tratou como campo refletido. Agora eu vou mais uma vez parar essa simulação. Vou apagar só os campos, vou deixar a geometria como está, e aqui na marra eu vou desenhar um morro mais elevado. Opa. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tentando tapar os buracos. Então aqui eu coloquei um morro mais elevado. Deixa eu fechar esses buracos aqui, senão o campo passa por eles, né?
Vamos ver o que vai acontecer agora. Então tem um morro na frente disso. E observe que tem campo que chega aqui atrás. Ó. Então, apesar do bloqueio oferecido pelo morro, pelo obstáculo, tem campo que chega aqui atrás. Quanto mais aqui para baixo você tiver, lógico, menos intenso esse campo. Mas tem campo que chega desse lado. Então, o que nós vamos fazer hoje, a partir de hoje, é estudar esse modelo gume de faca para tentar quantificar a intensidade do campo e, consequentemente, a atenuação do enlace para um observador, para uma antena receptora que esteja localizada aqui atrás, naquilo que, geometricamente falando, né, seria a região de sombra. E isso vai ser feito, como sempre, em relação ao campo direto, ou seja, em relação ao modelo do espaço livre. Então, mais uma vez, nós vamos pegar a expressão da atenuação segundo o modelo do espaço livre e acrescentar algo, corrigir aquele modelo, agora não mais em função de uma combinação, de uma interferência entre campo direto com campo espalhado, mas sim a partir de um campo difratado, uma componente única difratada que chega aqui atrás. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Professor, Oi. na imagem dá a impressão, pelo menos para mim, que após a difração, as frentes de ondas oscilam e tem máximos e tem vários mínimos. É. Isso mesmo ou é porque a Aqui, imagem ficou mais apagada? não. Aqui, não, você está vendo certo, lógico. Mas esses máximos e mínimos que você vê aqui é porque teve campo que bateu aqui e voltou para trás, ó. Ah, tá. Bateu aqui e voltou para trás. Repara, tem uma energia aqui, dá para ver melhor. Tem uma parte da energia que está voltando, ó. Então isso Hum, causou essa interferência aqui. Deixa eu ver se eu tiro isso do problema aqui. Só um momentinho. Vou parar aqui. Vou apagar só os campos. E se eu passar o mouse aonde já tem condutor, ele apaga. Ah, opa, aqui acrescentou. Acrescentou aqui, ó. Eu vou apagar isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu estou apagando os condutores. Vai levar um tempo aqui que eu não estou. Vou apagar os condutores o melhor que eu puder, tá? Não vai ficar perfeito. Ó, apaguei o condutor. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou mandar ver. Bateu. Vamos ver o que acontece. entendi. Beleza? Beleza. Ainda tem, ó, isso não deveria estar aparecendo, tá? Essas Uhum. raias aqui não deveriam, porque a partir de uma certa altura de obstáculo, não deveria mais ter essa interferência. Essas raias pretas, isso é sinal de interferência, tá? Não sei explicar, não deveria estar acontecendo algum problema na simulação, tá? Tá, Não deveria estar acontecendo. Isso aqui não entendi. deveria estar acontecendo desse jeito. Não sei se eu não coloquei aqui condutor suficiente. Agora eu fiz buraco, peraí. Tira os campos. Deixa eu fazer um anteparo mais. Fica essas cores aqui que eu não sei exatamente. Deixa eu colocar um negócio mais grosso para ver o que acontece. Eu não sei se ele escapa, ele foi muito fino. Eu não fiz o simulador, né? Eu estou usando ele, não sei exatamente como é que o rapaz. Eu acho que, não tenho certeza, mas acho que ele usa um método chamado método da linha de transmissão. E é uma simulação bidimensional, não é tridimensional. Vamos ver só rapidinho antes de voltar para a aula, se aquilo ali some. Eita.
deveria ser assim o tempo todo. Mas as raias estão aparecendo de novo. Então, eu não sei explicar por quê. Pode ser um problema do simulador, tá? Uhum. Mas não deveria estar acontecendo isso. Deveria ser o campo ir diminuindo de intensidade na medida em que você vai se aprofundando aqui nessa região de sombra. Beleza? Beleza, você entendi, Isso obrigado. aqui é um simulador TM. Eu não sei se no TE, mas também não vou fazer agora. Então, se vocês quiserem brincar com esses applets, né, fiquem à vontade. Vocês podem desenhar guias, vocês podem desenhar antenas e fazer as simulações, se vocês gostam dessas coisas. Então, deixa eu sair daqui. Vou voltar lá para a transparência. Então, é isso que a gente vai estudar. A nossa teoria vai ser uma teoria escalar para estudar o fenômeno. Ou seja, a gente vai fazer algo que não depende da polarização. Serve tanto para polarização horizontal como para polarização vertical. E nós vamos aqui, para simplificar o entendimento, que esse fenômeno, o estudo da difração, não é assim tão trivial, tem a ver com teoria de antenas, vocês ainda não fizeram antenas, então a gente vai basear no princípio de Huygens. Então, por volta aqui de 1690, o Huygens formulou uma teoria que é o seguinte: dada a frente, ele estudou, né, a propagação da luz, assumindo a luz como sendo uma onda e não como partículas, como Newton achava que deveria ser. Então, o Huygens fez vários estudos teóricos, experimentais, e ele chegou na seguinte conclusão: que, dado uma frente de onda, nós poderíamos interpretar todos os pontos sobre a frente de onda como as novas fontes, como as fontes que geram a próxima frente de onda, e assim sucessivamente. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor, mostrando figuras. Então aqui, ó, sem colocar nenhum obstáculo em volta por enquanto, né, espaço livre, está aqui o transmissor, está aqui o receptor, e numa certa posição arbitrária eu desenhei aqui uma frente de onda. E quando vocês fizerem o curso de antena, vocês vão ver que suficientemente afastado de uma antena, desde que essa antena seja finita, que é o caso prático, né, essa frente de onda torna-se esférica e TM. Então, o fato da frente de onda ser esférica significa que sobre esta... Lembra que isso aqui é uma figura bidimensional, mas representa algo tridimensional. Então, apesar daqui ter um arco de círculo, enxergue isso como sendo uma esfera centrada aqui no transmissor. Então, significa que a fase sobre essa superfície é constante, é uniforme. Ou seja, as distâncias percorridas do transmissor até qualquer ponto sobre essa frente é a mesma. A distância, lógico, sendo uma esfera, né, é o raio dessa esfera. Então, segundo o princípio de Huygens, todos os pontos sobre essa frente de onda são fontes para a próxima frente de onda. Eu não vou desenhar todos, eu vou desenhar só 5 pontos. Eu deixei eles coloridos para distinguir deles, né, um do outro. Então, eu peguei só esses 5 pontos. Aí eu desenhei frentes, partindo de cada um desses pontos, eu desenhei novas frentes esféricas. Que vão se propagando, e que formam a nova frente esférica a uma certa distância. E assim sucessivamente. Tá? E aí, nessa nova frente de onda, né, esférica, todos os pontos sobre essa frente de onda podem ser interpretados como as fontes que vão gerar as próximas frentes de onda. E assim vai. Séculos mais tarde, o Maxwell, né, formulou a teoria eletromagnética. Vários pesquisadores, né, pesquisaram, estudaram essas equações e chegou-se à conclusão, não é escopo deste curso, mas chegou-se à conclusão que isso daqui, ó, esse princípio de Huygens, tem a ver
com o que a gente chama em eletromagnetismo de princípio da equivalência. Ou seja, é como se o problema daqui para frente, baseado apenas no que acontece aqui na superfície, desse a mesma resposta matemática do problema original. No problema original, que você tem um transmissor transmitindo uma frente de onda. Mas se você tivesse eliminado tudo aqui por trás e ficasse só com as fontes aqui em cima, a solução matemática seria a mesma. Isso a gente chama de princípio da equivalência. É um problema equivalente ao original. Então, muitos autores chamam isso de princípio da equivalência de Huygens, em homenagem ao Huygens, que apesar de não conhecer, obviamente, as equações de Maxwell, mas ele pensou em algo que mais tarde foi verificado pelas próprias equações, pela própria teoria eletromagnética. Em relação a essa transparência, a esse princípio de Huygens, alguma pergunta? Então vamos prosseguir. Então agora a gente vai para o anteparo, nosso gume de faca. Lembra que isso aqui é um semiplano. Essa parte aqui de cima, ó, é a borda do semiplano. E aí esse semiplano, ó, ele está bloqueando numa certa distância, que aqui está arbitrária ainda, numa certa distância que a gente vai chamar de D1, você tem esse anteparo, e a partir dali esse anteparo bloqueia parte da frente de onda. Então eu vou fazer a mesma figura, só que as frentes de onda vindo desses pontos aqui embaixo não vão ser desenhadas porque elas foram bloqueadas. Só dos 3 pontos de cima. Então repare, segundo o princípio de Huygens, ainda chega campo aqui embaixo. E mais do que isso, o raio direto, isso talvez seja uma coisa nova para vocês. O raio direto, ó, não está sendo bloqueado. Ó. Nesta figura, o raio direto não está sendo bloqueado. Mas o campo que chega aqui não é o mesmo da transparência anterior. Houve uma perturbação. Então, essa perturbação ocorre mesmo quando o raio direto não é bloqueado. Então, repare, mesmo que o raio direto não seja bloqueado, o campo que chega aqui no receptor é perturbado. Óbvio, quanto mais afastado estiver o topo, a borda do gume de faca, quanto mais afastada ela estiver, menor será a perturbação. Mas chega a uma certa distância que, mesmo não havendo bloqueio, a perturbação passa a ser relevante. E, como já foi dito antes, né, tem energia mesmo na região de sombra. Ó. Por exemplo, se o nosso receptor estivesse aqui embaixo, nessa segunda situação, o raio direto estaria realmente, totalmente bloqueado. Mas mesmo assim haveria campo aqui embaixo, que provavelmente é bem menos intenso do que o campo nessa região. Então o que a gente precisa fazer é quantificar isso. Entender o fenômeno com a ajuda do princípio de Huygens não é tão complicado assim. Mas a gente precisa quantificar isso, transformar isso em fórmula, em número, para ter utilidade no dimensionamento de enlaces quando essa situação ocorrer. Em relação a esse slide, alguma pergunta? O enlace, o link está no ar? Alguém pode dar um grito aí só para... Ok, tranquilo, beleza, tranquilo. Então, vou passar mais um slide aí. Então, quanto mais afastado o topo do obstáculo estiver, menor será a perturbação. Então, estou mostrando mais figuras aqui. Ó. Essa é a última figura do slide anterior. E aqui é mais uma figura onde eu deixei o 4º ponto desbloqueado. Então, repare que a perturbação, quanto mais afastado o topo do obstáculo estiver do raio direto, menor será a perturbação aqui embaixo. E mais intenso o campo, nessa mesma posição aqui. Tá? Então, precisamos quantificar o efeito do bloqueio. E isso vai ser feito com a ajuda das ondas de Fresnel. E aí,
É outro cara. Mais um pesquisador físico-matemático francês que estudou esse problema depois do Huygens. Então está aqui o quadro, uma pintura do Fresnel. Mesmo esse modelo gume de faca sendo aproximado, e hoje em dia temos modelos muito, muito melhores do que esse gume de faca, se alguém tem interesse, o professor Cássio oferece uma disciplina na pós sobre métodos em alta frequência, onde ele estuda alguns desses métodos que podem ser usados tanto em antenas refletoras como também nesse tipo de estudo aqui, tá? Então, apesar desse modelo que a gente vai estudar na aula de hoje e na próxima ser um modelo aproximado, este conceito de zonas de Fresnel é muito importante e ele é importante para qualquer modelo de propagação de ondas de rádio, tá? Então, talvez até mais importante do que estudar o modelo gume de faca seja entender o que são as zonas de Fresnel. E é isso que a gente vai fazer nas próximas transparências, nos próximos slides, tá? Se eu não estiver totalmente enganado, com esse estudo, né, é lógico que o Fresnel não estava interessado nisso aqui, né? O problema dele era outro. Ele conseguiu fazer lentes, né, criar lentes para faróis, né, para navio, né, colocar na costa para evitar que o navio chegasse muito perto, mais potentes e mais leves, mais baratos, justamente estudando coisas parecidas com o que a gente vai estudar agora. São as lentes de Fresnel. Depois, quem tiver interesse, vai na internet para saber o que é uma lente de Fresnel. Foi inventada por esse cara aqui, ó. Só que o conceito é tão interessante, tão importante, que ele é usado inclusive em propagação de ondas de rádio. Então vamos lá. Lembrando sempre que o problema é tridimensional. Estou desenhando esse arco de círculo aqui, mas sempre olhem para isso como uma esfera, uma frente de onda esférica centrada aqui na antena transmissora. Então, para uma certa distância D1, daqui a pouco D1 vai ser a posição onde o obstáculo, o gume de faca, se encontra. E D2 é o que falta até chegar no receptor. Ou seja, o comprimento do enlace é D1 mais D2. Tá? Então, nessa posição, por enquanto, uma posição arbitrária D1, está lá minha frente de onda, eu desenho o raio direto aqui, ó. Eu desenho o raio direto. Ao longo desse raio direto, a distância entre transmissor e receptor é D1 mais D2. E na frente de onda correspondente, ó, nesse ponto, eu desenho aqui o ponto O. E eu desenhei também o ponto A nessa frente de onda. Mas por causa da simetria esférica, esse ponto A sobre a superfície esférica da frente de onda, esse ponto A representa o quê? É uma pergunta. Geometricamente falando, o lugar geométrico onde esses pontos A se encontram, ou seja, o ponto onde essa distância daqui, ó, essa hipotenusa, mais essa daqui, ó, permanecem iguais, não mudam. Esse lugar geométrico tem que forma? Um círculo? Isso. Repare que eu desenhei aqui embaixo, ó, um outro ponto, de tal maneira que essa distância aqui, ó, é a mesma que essa. Ou seja, isso daqui define um cone. Um cone, tá? E, consequentemente, nessa figura tridimensional, é um círculo. Não dá para ver o círculo aqui, mas daqui a pouco a gente vai fazer umas figuras onde esses círculos vão aparecer. Então, não se esqueça, aqui, ó, é uma geometria, representa, né, ou tenta representar uma geometria tridimensional. Esse ponto A, na verdade, é qualquer ponto sobre esse círculo, em torno desse eixo de simetria, que é o eixo correspondente ao raio direto. Tá? E aí a nossa pergunta é, em função destas dimensões, quantificar a diferença de percurso. Repare, ao longo do raio direto, nós temos o menor percurso, D1 mais D2.
Se por acaso a trajetória passar por esse ponto A, o percurso fica maior. Vai ser a distância TA até mais AR. Eu quero saber a diferença de percurso. Porque multiplicando pela constante de propagação K, lembra que o K é o ômega raiz de μ, é o 2π dividido por lambda. Multiplicando essa diferença de percurso por A, eu vou determinar a diferença de fase entre o campo que deu essa volta, passando pelo ponto A, antes de chegar no receptor, e aquela componente de campo que foi direto até o receptor, passando pelo ponto O. Que lembra, todos esses campos contribuem, segundo o princípio de Huygens, todos esses campos contribuem para o campo total que chega aqui no receptor. Esse é o princípio de Huygens. Acontece que, dependendo do ponto que você está sobre a frente de onda, alguns desses pontos vão contribuir construtivamente com o raio direto, interferência construtiva, enquanto que outros vão contribuir destrutivamente. A soma de todas essas contribuições vai me dar o campo total que chega aqui no receptor. Então, eu quero quantificar, em função da posição desse ponto A, ou seja, em função do raio desse círculo, a diferença de percurso. Aqueles percursos que estiverem em fase com o ponto O vão definir zonas onde a interferência com o raio direto é construtiva, enquanto que as outras têm a interferência destrutiva. E essa figura, né, essas zonas vão ajudar a explicar melhor o comportamento qualitativo dessa difração, antes de partirmos para uma fórmula, né, para a definição quantitativa do fenômeno. Eu falei para caramba, deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Oi. qual a necessidade de calcular essa diferença de caminho A gente vai... se pode ainda falar. não tem obstrução? Mas calma. As zonas de Fresnel elas são importantes independente de ter ou não obstrução. Depois que a gente entender e defini-las, aí nós vamos partir. Lembra o seguinte, vou te explicar bem rapidamente. Para que a difração interfira e, consequentemente, aqueles modelos anteriores não sejam mais aplicáveis, o raio direto não precisa ser obstruído. Se o obstáculo já estiver aqui perto, os modelos anteriores já falham. Logo, essas zonas de Fresnel vão nos ajudar a entender o seguinte. Daqui a pouco a gente vai definir a primeira zona de Fresnel. É a mais importante. Se essa primeira zona for interceptada, então a gente usa o modelo gume de faca e esquece os outros. Caso contrário, a gente usa os outros. Ou seja, a gente trata o problema como sendo o de um raio direto mais um campo espalhado pelo solo. Então, ele vai ser importante, antes de estudarmos o modelo gume de faca, essas zonas de Fresnel vão ser importantes pelo seguinte: precisamos usar o modelo difrativo ou usamos os anteriores? Como é que a gente sabe isso? Com a ajuda das zonas de Fresnel. Beleza? Eu espero que isso fique claro daqui para frente. Vamos assumir que isso é importante e vamos continuar. Então, a gente vai achar, em função destas dimensões aqui, essa diferença de percurso, e multiplicando pela constante de propagação K, isso vai dar a diferença de fase entre esses percursos. Sempre lembrando que isso aqui é uma figura, tenta representar algo tridimensional. Agora a parte matemática, mas é tranquila. Assumindo sempre que esse ponto A, não está muito afastado do O, quanto mais afastado estiver, menor é a contribuição, né? Lembra que a antena tem uma certa diretividade. Então, quanto mais afastado esse ponto A estiver do ponto O, menos importante essa
parte da frente de onda é para o cálculo. Então, sempre assumindo que o ponto A está em torno do ponto O. E óbvio, né? Que essas distâncias D1 e D2 são muito grandes, é um enlace comprido, né? Então, a gente vai fazer as seguintes aproximações. Lembra que essa figura está totalmente fora de escala. Então, tá aqui, ó. A diferença de percurso, ó, é a trajetória TAR, que eu representei desse jeito, menos a trajetória do raio direto, que é D1 mais D2. E aí eu vou definir, ó, lembra que isso aqui está fora de escala, o ponto A está próximo do ponto O. Eu vou definir aqui, ó, essa distância OA como sendo o raio dessa zona, desse círculo, perdão, o raio do círculo, OA. É o raio desse círculo aqui, ó. Não dá para ver o círculo, só dá para ver 2 pontos desse círculo. E mais, eu vou dizer que esse OA é um cateto de um triângulo retângulo, onde, por exemplo, nesse primeiro daqui, ó, do lado do transmissor, um cateto é D1, o outro é OA. Consequentemente, TA é hipotenusa. E vou fazer o mesmo do outro lado. Então, o que eu fiz aqui, ó, foi simplesmente dizer que o percurso TAR é a soma destas duas hipotenusas. E utilizando Pitágoras, uma hipotenusa é a raiz quadrada de D1 ao quadrado mais OA ao quadrado, enquanto que a outra hipotenusa é D2 ao quadrado mais OA ao quadrado. Menos o percurso direto D1 mais D2. Beleza? Além disso, eu vou assumir que essas distâncias D1 e D2 são muito maiores do que esse raio, o raio dessa zona aqui, ó, o raio OA, esse cateto aqui, ó. D1 e D2 são muito maiores do que esse raio, esse cateto OA. Então eu passo, por exemplo, o D1 para fora e o D2 para também, e aproximo a raiz quadrada resultante usando esse limite aqui, ó. Se tem uma das fórmulas mais importantes em engenharia, é esse limite aqui, ó. 1 mais x elevado a p. No limite em que o módulo desse x for muito menor do que 1, x pode ser inclusive um número complexo. Esse x não precisa ser x, pode ser qualquer expressão. No limite em que o módulo dessa expressão aqui, ó, desse negócio que eu chamei de x, for muito menor que 1, isso daqui é aproximadamente igual a 1 mais px. Isso serve inclusive para a raiz quadrada. No caso da raiz quadrada, o p é igual a 1 meio. Então repare, quando eu passo o d1 ao quadrado para fora, aqui vai ficar OA dividido por D1 ao quadrado. OA dividido por D1 ao quadrado. Isso é o nosso x. E o P vai ser igual a 1 meio, porque é uma raiz quadrada. Então eu vou usar essa aproximação depois de passar o D1 e também, do outro lado, o D2 para fora. E ficou isso daqui, ó. Esse termo foi aproximado por isso, enquanto que essa raiz quadrada aqui, ó, foi aproximada por isso. Porque D1 e D2 são muito maiores do que OA. Em relação a essa passagem, alguma pergunta? Então, ó, nunca se esqueçam dessa fórmula. Essa fórmula um dia pode salvar a vida de um de vocês. Que é tudo aquilo que você pode fazer muito pequeno, se você inverter, também pode ser muito grande. Então, isso aqui serve para coisas grandes e coisas pequenas. Depende de como você escreve a sua equação. Então, nunca se esqueçam dessa equação aqui, ó. Você pode sair deste curso sem saber coisa nenhuma de propagação. A única coisa que precisa saber é essa equação aqui, ó, e o que é dBm. O resto tá tranquilo. Repara, aqui tem D1 e aqui tem D2, ó. E aqui tem menos D1
menos D2. Então, esse D1 corta com esse D2 corta com esse, e fica o resto. E o resto é isso daqui. Multiplicando essa expressão por K, 2π sobre lambda, eu tenho a diferença de fase entre esses dois percursos. Lembrando que isso aqui vai me dar uma diferença em radianos, tá? Porque geralmente o K é escrito como 2π sobre lambda. Então vai ser a diferença em radianos. E na hora de fazer as contas, cuidado com as dimensões. Geralmente D1 e D2 são dados em quilômetros, enquanto que alturas geralmente são dadas em metros. Então cuidado para não usar dimensões diferentes. Em relação a essa fórmula, alguma pergunta? Então repare, dada a frequência... Oi, pode perguntar. Eu ia perguntar se essa diferença que a gente encontrou, ela é próxima de zero. Se fosse Não. Olha só, não. Oi, está pipocando. Eu interrompi você. A resposta é não. Porque vamos supor que a frequência seja de... exagerando, só para os números ficarem redondos, 3 GHz. 3 GHz. Em 3 GHz, o comprimento de onda é 1 centímetro. Se eu não errei, em 3 GHz, o comprimento de onda é de 1 centímetro. É isso mesmo ou eu estou errado? Não é 30 centímetros, né? Falei bobagem. Em 3 GHz, o comprimento de onda é de 10 centímetros. Falei bobagem 2 vezes. Em 3 GHz, o comprimento de onda é de 10 centímetros, tá? Ou seja, se eu errar, ou melhor dizendo, se a diferença entre os percursos for de 5 centímetros, a diferença de fase é de quantos graus? Vamos lá, a frequência é 3 GHz, o comprimento de onda, lambda, é de 10 centímetros. Aí eu determinei que essa diferença é de 5 graus. Oi? Fala de novo. Você vai errar de... Peraí, professor, eu vou colocar um... Isso. Eu vou fazer a pergunta de novo, que a sua palavra errar não entra aqui, não se encaixa aqui. A gente não está errando, né? A gente achou uma diferença de percurso de 5 centímetros. Em graus, sim, essa diferença de fase é de quanto? 180? 180 graus. Então, repare, centímetros podem te dar erros de fase, ou melhor, eu errei agora, diferenças de fase grandes. Então, você não precisa ter aqui dimensões OA tão grandes assim. Elas são da ordem do comprimento de onda, ou de algumas poucas unidades do comprimento de onda. Porque fora disso, né, provavelmente a diretividade da antena transmissora já não é tão relevante assim. E aí a intensidade do campo, que a gente não está considerando aqui, a gente está assumindo que todos os pontos possuem a mesma intensidade de campo, né? A gente só está preocupado com diferença de fase. Mas se você levar em conta a diretividade do transmissor, as intensidades do campo nesses pontos são diferentes. Elas só seriam iguais se a antena fosse isotrópica, que geralmente não é o caso, né? Então, pensando só em diferença de fase, essas distâncias aqui não são tão grandes assim, a não ser que a frequência seja muito baixa, a não ser que o comprimento de onda seja da ordem de metros. Beleza? Então, tudo vai depender do comprimento de onda. Isso ficou claro ou não? Ok, só fica parecendo que o que a gente estava fazendo antes, assim, invalidado, porque a gente não verificava essas influências de outros pontos da frente de onda. Mas eu não sei se eu estou viajando, se eu não estou... Antes, quando você fala antes, é antes na aula de hoje ou antes nos outros modelos?
Antes, nos outros modelos. Não, a gente nem se preocupou com isso. Mas a gente deveria ter se preocupado. Beleza? Antes a gente não estava nem aí para isso. Mas deveríamos. A gente vai mencionar isso daqui a pouco. Mas só depois que eu definir as zonas de Fresnel. Beleza? Beleza. Você está coberto de razão. A gente deveria ter se preocupado com isso antes. Lembra que a gente vai aperfeiçoando o modelo aos poucos. Nosso modelo ainda não está concluído. Beleza? Beleza, sem problema. Eu não quis fazer isso antes. Eu quis definir as zonas de Fresnel agora. Mas a gente poderia ter definido as zonas de Fresnel no início do curso. Mas aí talvez alguém perguntasse, por que você está dando isso agora? Enfim, mas a gente está definindo agora, antes de partir para o gume de faca. Beleza? Tranquilo, sem problemas. Então, ó, esta é a fórmula que nos dá a diferença de fase em função do comprimento de onda, ou seja, da frequência, em função das distâncias D1 e D2. Então, observe que a distância entre transmissor e o lugar, né, a posição da frente de onda é importante, o D2 é o complemento, e isso te dá o raio daquele círculo, OA ao quadrado, é o raio ao quadrado. E aí a gente, agora eu estou desenhando aquela figura anterior com mais pontos, agora não apenas o A1, mas outro ponto A, aí para distinguir eu chamei um de A1, outro de A2, mas lembra que são círculos. E para deixar isso claro, eu estou olhando essa frente de onda de frente, a vista de frente na frente de onda. Aqui no centro dessa figura é o ponto O, que eu não desenhei ali. Aí eu vou dizer o seguinte, toda vez que a diferença de fase for um múltiplo de π, eu tenho a divisa entre uma zona de Fresnel e a próxima. Então, repare, fazendo n igual a 1, fazendo aqui o n igual a 1, a diferença de fase igual a π, eu vou definir o raio da primeira zona de Fresnel. A primeira zona de Fresnel é esse círculo, cujo centro é o ponto O. Lembrando que, por enquanto, não tem obstrução nenhuma. Tá? Não está de novo no espaço livre. Depois eu faço n igual a 2, 2π. E vai me definir a borda aqui da segunda zona de Fresnel. A segunda zona de Fresnel é essa azul aqui. E assim por diante. Então, repare, todas as zonas ímpares, primeira zona vermelha, tudo vermelho aqui, né? Segunda zona, perdão, desculpa, vou repetir. Todas as zonas ímpares, que estão aqui desenhadas em vermelho, a primeira zona, a terceira zona, a quinta zona e por aí vai, os pontos que estiverem nessas regiões, eles estão contribuindo ou interferindo, as contribuições interferem construtivamente no campo, não aqui, mas no campo aqui no receptor, nessa posição R. Enquanto que os pontos da frente de onda que estiverem nas zonas pares, nessas zonas azuis, estão interferindo destrutivamente em relação, ao raio direto para o campo que chega aqui no receptor. E esses raios dessas zonas de Fresnel, que agora eu coloquei um N para distinguir a ordem da zona. Primeira zona, N igual a 1. Segunda zona, N igual a 2. E assim por diante, a gente obtém manipulando essa equação. Então a gente passou, lembra que o K é 2π sobre lambda, né? Então a gente passa tudo para o outro lado, menos o raio ao quadrado, tira a raiz quadrada, a gente chega nessa fórmula aqui. N é a ordem da zona de Fresnel, a mais importante é a primeira, N igual a 1, por motivos óbvios. Lambda, comprimento de onda, D1 vezes D2 dividido por D1 mais D2. Lembrando que D1 mais D2 é o comprimento do enlace D. Então, essas zonas de Fresnel não dependem apenas do comprimento de enlace. Também depende da posição
em relação, por exemplo, ao transmissor, onde você está fazendo essa observação, esse cálculo. Ou seja, as zonas de Fresnel, os raios das zonas de Fresnel variam ao longo do enlace. A gente vai ver quanto mais perto estivermos do transmissor ou do receptor, menor é o raio das zonas de Fresnel. E depende também do comprimento de onda. Raiz quadrada disso tudo aqui. Professor, posso fazer uma pergunta? Lógico. Eu não entendi essa vista de frente. Tipo assim, você está lá no receptor e aí você está olhando para essa esfera que é onde é a frente de onda, correto ou errado? Isso, exatamente. E aí... Tá, aí onde está vermelho é de onde eu recebo raios que fazem interferência construtiva, e onde está azul, onde eu recebo raios de interferência destrutiva. Você recebe campo de todos os pontos. Só que os pontos que estiverem nas zonas vermelhas vão estar, lógico que isso é uma média, né? Vão estar contribuindo juntos, construtivamente, com o raio direto. Lembra que é em relação ao raio direto. Ó, esse daqui, ó. Está aqui no centro dessa figura. Enquanto que os que estiverem nas zonas pintadas em azul, são as zonas pares, eles vão estar contribuindo sempre, porém destrutivamente. Ou seja, os pontos que estiverem nas zonas vermelhas aumentam a intensidade do campo que chega no receptor, quando adicionados à contribuição do raio direto. Enquanto que os pontos que estiverem nas zonas azuis retiram o campo, diminuem o campo. Beleza? A soma de tudo isso dá o campo total que chega aqui e, fazendo as contas, né, se tudo correr bem, vai dar aquela atenuação que a gente estudou no início do curso. É o modelo do espaço livre. Porque, por enquanto, a gente não colocou obstrução nenhuma nessa frente de onda. Beleza? Ou seja, a gente já podia ter dado isso logo no início do curso, mas eu preferi esperar até agora para falar sobre isso. Tá. Por quê? Porque a gente já viu vários modelos, a gente já viu o modelo de 2 raios, entendeu? Que um campo soma com o outro, pode ser construtivo, pode ser destrutivo. Agora, né, como vocês já viram mais coisas, talvez fique mais fácil de entender esse fenômeno sob a ótica do princípio de Huygens. Tranquilo ou não? Tá, tudo bem. Isso tem alguma coisa a ver com figura de difração ou não tem nada a ver? O que é figura de difração? É porque a gente aprende quando uma onda passa por um orifício que é menor ou próximo do comprimento de onda dele. As franjas. Tem a ver sim, embora a gente não vá estudar isso do jeito como você viu no laboratório de ótica, a gente vê isso em antenas, quando a nossa onda passa por uma abertura. Existe uma classe de antenas chamadas antenas de abertura. Exemplo clássico, as antenas parabólicas, né? Isso a gente vai estudar em antenas. Aqui, embora o fenômeno esteja relacionado, a gente não vai estudar esse problema. Na verdade, o que temos aqui, ó, quando você estudou esse fenômeno no laboratório de ótica, qual foi o experimento? Fisicamente falando, eram 2 giletes? Como é que a fresta foi montada? Ou já vinha lá uma placa com um buraquinho no meio da placa? Não era um buraquinho no meio da placa, era o contrário. Era o espaço livre e aí tinha 2 fios. E aí o fio simulava... Enfim, existem diferentes maneiras de fazer. Uma maneira é você pegar, né, no meu tempo, né, era mais antigo, pegava 2 giletes, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente tinha um negócio chamado barbeador, aí você botava uma gilete dentro. Aí você pegava 2 giletes, botava lá num negócio que prendia, né, e colocava uma pertinho da outra para fazer uma fresta. Aqui, ó, nós estamos só com uma das giletes, a outra não existe, é um semiplano. Se a gente tivesse vindo com outro semiplano por cima, quase encostando no obstáculo, a gente estaria estudando aquilo que você falou. Iam aparecer as franjas aqui. Aqui não vão aparecer porque só temos uma borda, está faltando a outra. Tudo bem.
Beleza? Tá bom. Mas beleza. está relacionado. O fenômeno está relacionado. Aqui nós vamos estudar de maneira escalar. Em antenas, a gente estuda o fenômeno de forma vetorial. Mais Beleza. preciso. Tranquilo? Sim, obrigado pela explicação. Mais alguma pergunta? Então, repare que isso tem a ver com muitas coisas que vocês já estudaram, não só na graduação, né? Mas provavelmente, dependendo da escola de onde vocês vieram, no próprio colégio. Talvez, né? Enfim. Vou prosseguir, então. Então, ó, nós temos como calcular os raios que separam uma zona da outra. Lembrando que as zonas ímpares, construtivo. As zonas pares, destrutivo. Então, devido à simetria... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, né? Devido à simetria, né, as zonas de Fresnel são anéis concêntricos, com exceção da primeira, que é um círculo, tá? A maior contribuição, provavelmente, vem da primeira zona de Fresnel. Repare que a definição das zonas é puramente geométrica. Puramente geométrica. Repare se eu tiver uma antena refletor aqui, ó, e estiver apontando essa antena para cima, é óbvio que o campo mais intenso não vai ser aquele no ponto O. Né? Então, geralmente, a situação, né, que a gente imagina é que a antena esteja apontando com a maior diretividade possível na direção da outra antena. Então, provavelmente, a zona mais importante é a primeira. Mas nada impede do cara pegar a antena e apontá-la para cima. E aí tudo isso que eu vou falar aqui vai por água abaixo. Né? Beleza? Então eu estou assumindo que o campo mais intenso, o mais importante, é aquele que está direcionado aqui para o centro dessa figura. E, consequentemente, a primeira zona de Fresnel é a mais importante. Isso não é obrigatório, mas geralmente é isso que acontece. Consequentemente, esta é a zona que não pode ser bloqueada. E só antecipando, né, o que vai definir se a gente pode ou não usar os modelos anteriores é se esta zona está ou não bloqueada. Totalmente ou parcialmente. Por isso que nos modelos anteriores faltou algo, faltou desenhar essa zona de Fresnel. Se a zona de Fresnel estiver livre, então a gente pode usar os modelos anteriores, de acordo com o enlace, o relevo, né? Caso contrário, a gente tem que esquecer os modelos anteriores e usar ou o gume de faca ou algum modelo difrativo melhor, mais preciso. Então, zonas com índice ímpar contribuirão em fase, ou seja, construtivamente, com a primeira zona de Fresnel, que a gente arbitrariamente está assumindo como sendo a mais importante, o que geralmente é o caso. Zonas com índice par contribuirão destrutivamente. Por causa dessas contribuições que ora são construtivas, ora são destrutivas, a gente vai ter o seguinte comportamento qualitativo. Ainda não vamos colocar fórmula nesse modelo gume de faca. Então, ó, aqui está, agora eu vou colocar o obstáculo. Aqui está o anteparo, o semiplano. Beleza? Aqui está o transmissor, aqui está o receptor. Eu desenhei aqui o raio direto. Para a figura não ficar muito complicada, eu desenhei os dois, ó, o transmissor e o receptor, com a mesma altura. Mas lógico que isso não precisa ser desse jeito. Foi só para simplificar a figura. Se o receptor estiver aqui embaixo, é só você desenhar essa figura com o eixo, ó, apontando aqui para baixo. Não é obrigado ao eixo, ó. Esse eixo não é obrigado a ser, vamos dizer assim, perpendicular a esse plano. Ele pode ser inclinado. Eu só desenhei perpendicular para simplificar a obtenção das equações e o entendimento do fenômeno. Então, repare, nessa situação, o anteparo não bloqueou o raio direto. A gente chama isso de obstrução com folga. Ou seja, a obstrução não aconteceu.
mas a obstrução do raio direto não aconteceu, mas ele obstrui parte da frente de onda. Eu só estou desenhando aqui as 3 primeiras, que provavelmente são as mais importantes. Então me diga o seguinte, em relação à intensidade do campo, módulo do campo, que chega aqui no receptor, qualitativamente, o que vai acontecendo na medida em que esse anteparo vai subindo, na medida em que essa borda vai se aproximando do centro dessa primeira zona de Fresnel? O que vocês acham que vai acontecendo na medida em que o anteparo vai subindo aqui, ó? Qualitativamente, o que vocês acham que acontece com a amplitude do campo? Eu acho que a intensidade vai cair pela metade. Nessa situação da figura? Não, assim que atingir a metade Isso. perfeita. Então você antecipou um resultado correto. Realmente, segundo o nosso modelo escalar, quando a borda do anteparo atingir aqui o centro, ou seja, você bloqueou metade, você está coberto de razão. Segundo o nosso modelo, a intensidade do campo aqui no receptor vai ser a metade daquela que teríamos se não houvesse obstrução nenhuma, se fosse espaço livre. Mas não foi isso que eu perguntei. O que acontece na medida que isso vai subindo? O que vocês acham? A intensidade vai diminuindo, proporcional à área coberta? Só que tem área vermelha e área azul. Verdade. Tem hora que vai aumentar, tem hora que vai diminuir, porque sempre você cobrir uma pega área mais vermelha, parte. diminui, e sempre cobrir uma azul aumenta. Isso. Ou seja, a intensidade do campo vai oscilar. Vai oscilar. Ora, ela vai ser mais intensa, inclusive mais intensa do que o espaço livre. Quando eu estiver bloqueando mais área azul do que vermelha, a intensidade do campo que chega aqui, ó, é até maior do que a do espaço livre. Porque eu vou estar bloqueando mais zonas que contribuem destrutivamente. Então a gente vai ver, não sei se vai dar tempo para ver isso nessa aula, na medida em que o topo do obstáculo vai subindo, vai se aproximando desse raio direto, a intensidade do campo aqui no receptor, na medida em que isso aqui varia, né, ela vai oscilando para cima, para baixo, para cima, para baixo. E aí, ó, quando a primeira zona começa a ser bloqueada, aí o campo só vai decaindo. Quando a obstrução atinge exatamente o centro dessa zona de Fresnel, da primeira, esse decaimento chega na metade. E aí, quanto maior, né, quando esse topo ultrapassa o centro da primeira e continua subindo, aí a intensidade cai cada vez mais, de forma mais acentuada. Eu vou antecipar aqui um gráfico, tá? Que vocês já chegaram na conclusão antes de eu mesmo concluir aqui. Então, deixa eu aproveitar. Eu vou antecipar aqui um gráfico que mostra, né, graficamente, ainda vai ver tudo isso hoje. Quer dizer, isso aí talvez não. Ó, esse gráfico, vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, não necessariamente envolvendo difração. Mas aqui, ó, é a distância entre o topo do obstáculo e o raio direto. Negativo é quando você tem folga desse lado. Aqui, ó, nesse zero, é quando você chega no centro da primeira zona de Fresnel. E aqui, ó, é quando a obstrução ultrapassa o centro. Então, repare, esse verdinho aqui, ó, é o 0 dB, ou seja, tudo é relativo ao espaço livre. Então, se estiver acima, é que eu tenho ganho em relação ao modelo espaço livre. Aqui para baixo, que a atenuação é menor, né? Ou melhor, maior do que a do espaço livre. Então, repare, vai oscilando. Ó. Hora é maior, hora é menor. Hora é maior, hora é menor, até que atinge aqui um máximo e depois só vai caindo. Ou seja, a atenuação só vai subindo. Quando chega aqui, ó, nesse ponto, que corresponde à obstrução, né, o topo do obstáculo exatamente no centro da primeira zona de Fresnel,
A atenuação que você tem além da do espaço livre é 6 dB. Ó. 6 dB. Porque se o campo cai pela metade, potência, né, ou atenuação é ao quadrado, então metade ao quadrado é 1/4, 6 dB. Ó. Ou seja, o campo é 6 dB, né, menos intenso que o do modelo de espaço livre. E depois o negócio só vai piorando. Então, isso nós vamos obter para o modelo gume de faca. Isso aí é o resultado do gume de faca. Mas, qualitativamente, aquilo ali é o que acontece com a obstrução, com o fenômeno de obstrução e difração. O campo pode, inclusive, ser um pouco maior do que aquele que você teria no espaço livre. Tudo vai depender da posição da obstrução e da altura do obstáculo. Alguma pergunta antes de prosseguirmos? Então, eu acho que você já, pelo menos os dois que falaram, né, entenderam o que vai acontecendo. Você vai aumentando a obstrução da frente de onda, ora você vai bloqueando mais zonas vermelhas, o campo diminui. Ora você vai bloqueando mais zonas azuis, o campo aumenta. Até que chega numa saturação, e aí a coisa só diminui dali para frente. Então, é possível, né, como a gente viu naquele gráfico, que o campo atinja até níveis maiores do que o previsto pelo modelo do espaço livre. Quando se estiver bloqueando mais zonas pares, mais área azul do que a área vermelha. Como já foi dito, ó, quando o bloqueio atingir o raio direto, exatamente, ó, metade da frente de onda bloqueada, né, segundo esse modelo, o campo que você tem aqui no receptor é a metade daquele que você teria se o enlace estivesse no espaço livre. Campo, metade, atenuação 6 dB acima, né, mais intensa. 6 dB menos de potência, né, chegando no receptor. A partir daí, quanto mais pronunciado for o bloqueio do raio direto, menos intenso será o campo no receptor, mais ou menos, né, como ilustrado naquela figura, naquele gráfico que eu antecipei para vocês. Antes de partirmos desse slide aqui, alguma pergunta? Então, isso é o que acontece numa certa distância D1. Essas são as zonas de Fresnel, ó, na frente de onda, numa certa posição, numa certa distância. Agora eu quero tentar entender como essas zonas, esses raios, né, variam na medida em que eu percorro o enlace, desde o transmissor, D1 igual a 0, até o receptor, D2 igual a 0. Né? Como é que esses raios variam com a distância? A fórmula já ficou lá para trás, né? Mas aquela fórmula não me deixa ver direito. Eu quero ver se consigo enxergar isso com mais facilidade. E aí a gente percebe, né? Não desta equação com clareza, mas do que eu vou dizer daqui a pouco, que essas zonas de Fresnel, esses raios que definem as zonas de Fresnel, as bordas destas zonas, na verdade, elas descrevem, na medida em que você desliza a frente de onda desde o transmissor até o receptor, elas definem elipses, na verdade, elipsoides, né? Porque é tridimensional. O elipsoide é gerado por uma elipse quando ela é rotacionada em torno do seu eixo. São elipses cujos focos estão aqui, ó, no transmissor e o outro no receptor. E aqui eu desenhei, ó, uma determinada frente de onda para uma certa distância D1. E essa primeira elipse aqui é conhecida como o primeiro elipsoide de Fresnel, ou simplesmente o elipsoide de Fresnel. E aí, como já alguém perguntou,
na verdade, naqueles modelos que estudamos anteriormente, principalmente, né, mostrando o gráfico do relevo, correção da altura do relevo por causa da cobertura, da curvatura da Terra, ficou faltando desenhar o elipsoide de Fresnel. Só que a gente não desenhou antes porque a gente não sabia o que era, né? A gente está vendo isso agora. Tá? Se não me engano, eu vou antecipar mais um slide aqui antes de falar desse elipsoide. Ó. O que a gente precisa... Peraí, vou antecipar mais. Ó. Naquelas figuras que eu desenhei antes, mostrando o relevo, transmissor, receptor, correção da altura por causa da curvatura, eu deveria também ter desenhado o primeiro elipsoide de Fresnel. Se esse elipsoide for bloqueado, então eu tenho que usar um modelo difrativo. Aqui no curso, esse modelo vai ser o gume de faca por simplicidade. Se esse elipsoide de Fresnel não é bloqueado em momento algum, então eu uso os modelos que eu estudei anteriormente, dependendo do relevo que eu tenho, onde eu tenho o meu enlace posicionado. Em relação a essa figura que eu estou antecipando, isso esclarece alguma coisa ou ainda tem alguma dúvida? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Quando a gente adicionou as irregularidades no modelo, a gente fez uma média, né? Sim. E a gente não sabia mais ou menos onde que estaria. Agora, com a difração, a gente vai posicionar o anteparo em um lugar específico ou vai ser também... Não, vai ser, por exemplo, lógico que cada caso é um caso. A gente não vai estudar todos os casos. Por exemplo, nós podemos ter 2 morros bloqueando o raio direto. A gente não vai estudar esses modelos, esses casos aqui no curso, tá? A gente vai estudar só o caso que está ilustrado aqui nessa figura. Um único morro mais pronunciado, bloqueando ou não, né, o primeiro elipsoide de Fresnel. E aí, se a situação for esta daqui, a gente vai pôr o nosso gume de faca, ó, com a borda neste ponto aqui, ó. Entendeu? A gente vai assumir aqui um gume de faca com altura H, localizado a uma distância D1 a partir do transmissor, D2 em relação ao receptor. E aí, como o enlace vai ser comprido, a gente vai aqui assumir que D1 é mais ou menos a distância, ó, como está desenhado aqui, ó, desde do mastro, ou da projeção do mastro, né, do transmissor, até o plano que representa esse gume de faca. E o D2, a distância complementar. A gente vai assumir, ó, as dimensões essas daí. Mas podemos ter outras situações com mais de um morro obstruindo o primeiro elipsoide de Fresnel. O modelo só fica mais complicado. A gente não vai estudar esses casos aqui no curso. Tem um monte de artigos científicos, livros a respeito desses modelos, desses assuntos. E técnicas numéricas, né? E a partir do momento que os computadores ficam mais rápidos e a memória, né, mais fácil de ter, né, muitos desses casos podem ser analisados através de técnicas numéricas. A gente vai ver aqui só esse caso mais simples de um único morro ou um único obstáculo obstruindo o elipsoide de Fresnel. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Esclareceu ou não? Sim, esclareceu sim. Lógico que dependendo do relevo, às vezes não é trivial. Aí você olha e fala, pô, é lógico que o nosso anteparo vai ser colocado aqui. Tem situações onde não é tão óbvio assim. A gente não vai estudar todos os possíveis casos nesse curso, até porque é impossível. Vou voltar para trás. É que a gente prova que essas zonas, né, esses raios que definem, limitam as zonas de Fresnel, uma vez que você desliza essa frente de onda ao longo dessa trajetória aqui, como é que você prova que isso define elipsoides?
Como é que você prova isso rapidamente, sem ter que olhar para essa equação aqui e ficar manipulando essa equação? Qual é a propriedade geométrica mais significativa, mais importante de uma elipse em relação à reflexão? Raio que vem não sei de onde, quando reflete. Quais são as características mais significativas da elipse, do ponto de vista geométrico? Se não me engano, qualquer raio que parte no interior da elipse, ele passa por um dos focos? Todo raio que parte de um foco, ao ser refletido, né, no interior, como você falou, é refletido na direção do outro foco, obedecendo o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, exatamente aquilo. Então você falou certo. Então todo raio que parte de um foco é refletido na direção do outro foco, tá? E além disso, vamos colocar aqui 2 pares de trajetórias, que eu não vou desenhar, tá? Então tem uma trajetória que partiu daqui, ó, bateu aqui, refletiu aqui, ó, e foi lá para o outro foco, e uma outra trajetória que partiu daqui, só que refletiu no outro lugar. Por exemplo, refletiu aqui e foi lá para outro foco. O que essas trajetórias têm em comum no caso da elipse? Se eu não me engano, a distância é a mesma. As distâncias somadas, né, as 2 trajetórias somadas, possuem sempre o mesmo percurso total. Logo, está provado que essas zonas de Fresnel definem estas elipses. Porque o que define essa zona de Fresnel? A mesma diferença de fase, ou seja, a mesma distância em relação ao raio direto. Logo, qualquer trajetória que passe, bata aqui nessa zona de Fresnel e chegue no outro, possui a mesma distância. Então, se esse percurso daqui, ó, se essa zona aqui significa a diferença de percurso é tal que a diferença de fase em relação ao raio direto é de π, então todos os pontos desse elipsoide possuem a mesma distância de trajetória do transmissor, batendo, né, no elipsoide e chegando no receptor. TA mais AR é constante. Então, se você fizer isso ao longo do enlace, qualquer ponto A vai ter essa característica, TA mais AR igual à mesma constante. Então, essas zonas, quando você desliza a frente de onda, descrevem elipsoides, que aqui nesse slide estão desenhadas como elipses, mas na verdade você tem que pensar na coisa em 3 dimensões. São elipsoides. O mais importante deles, né, provavelmente é o primeiro elipsoide, chamado elipsoide de Fresnel, ou primeiro elipsoide de Fresnel. Então, naquelas figuras que a gente desenhou nos modelos anteriores, né, exceto o do espaço livre, que não precisa, deveríamos ter desenhado os elipsoides de Fresnel, pelo menos o primeiro elipsoide de Fresnel. Daqui para frente, você tem que se preocupar com isso. Como é que você faz? No braço é complicado, mas no computador você desenha sem grandes complicações. Pergunta? Repete de novo, por favor, a propriedade das elipses em relação à mesma Aqui, ó, distância, que eu não entendi. o percurso, né? Lembra, todo raio que parte de um foco e que reflete, né, no elipsoide ou na elipse é direcionado por outro foco. E, além disso, essa trajetória é uma constante. Ou seja, qualquer conjunto de trajetórias que parta de um foco, reflita e vá para o outro, possui o mesmo percurso total. Ou seja, TA mais AR é constante, independente da posição do ponto A sobre o elipsoide. Se o ponto A estiver aqui, essa soma é constante. Se o ponto A estiver aqui,
esse resultado é o mesmo, é a mesma constante. Que constante é essa? É aquela que faz com que a diferença de fase entre a trajetória que passou pelo ponto A e aquela trajetória direta te dê uma diferença de fase de π. Isso para a primeira zona. Para a segunda zona, 2π e por aí vai. Ok, ou seja, todo raio que, entre aspas, reflete na elipse vai chegar sempre com a mesma fase. Exatamente. E aí, à medida que eu vou crescendo a seção transversal da elipse, eu vou aumentando essa diferença de fase. Aí tem Não, se ela é sempre a mesma, ela é constante. Você não aumenta coisa nenhuma, é sempre constante. O que vai acontecer é, quando você chegar no meio do enlace, quando D1 for igual a D2, esse raio do elipsoide vai ser máximo. Esse vai ser esse eixo menor aqui, ó. Quanto mais perto do transmissor ou do receptor você estiver, menor é o raio dessa elipse, desse elipsoide. Ele é máximo aqui. Mas a soma do percurso TA mais AR vai ser sempre igual. Sempre igual. Para qualquer ponto sobre essa superfície vermelha aqui, ó. E essa distância menos o percurso do raio direto equivale a uma diferença de fase de π. Para o primeiro elipsoide. Para o segundo, 2π. Para o terceiro, 3π e assim vai. Ok. Beleza. Então, em princípio, vocês sabem desenhar esse elipsoide, porque você tem o raio, você tem esse raio, fazendo o n igual a 1, vai ser o primeiro elipsoide de Fresnel. E aí você varia o D1 e vai desenhando ponto a ponto, para cima e para baixo, né? Aí você une os pontos e vai ter essa figura. Então, no computador, desenhar o primeiro elipsoide de Fresnel na tela do computador não é tão complicado assim, né? No papel, no milimetrado, já é uma coisa mais chata. Então, geralmente, a gente não desenha o elipsoide. A gente desenha os raios naquelas posições que você acha que pode haver o bloqueio. Na base da intuição, né? Mas no computador é fácil. Essa equação é simples. Você vai variando o D1, acha o OA para cima e para baixo, você tem um conjunto de pontos, une esses pontos, vai dar mais ou menos a figura de um elipsoide. E aí a gente precisa, né? Não sei se não vai dar tempo na aula de hoje, né? Mas vamos preparar para parametrizar isso. Do ponto de vista qualitativo, acho que a gente conseguiu entender. Agora a gente precisa quantificar isso. Então, um parâmetro que ficou faltando é justamente um parâmetro que nos diga, né, aonde está a borda do bloqueio, do obstáculo, do gume de faca, em relação ao raio direto. E esse parâmetro é esse HB aqui, ó. Então, cuidado, muita gente que não presta atenção e não estuda para a prova acaba confundindo HB, até por causa da letra H, que esse HB é a altura do obstáculo, não é a altura do obstáculo. Esse HB é a diferença de alturas. Diferença de alturas. É a diferença entre a altura do obstáculo e a altura naquela posição onde se encontra o raio direto. E a nossa definição vai ser o seguinte: quando não houver obstrução, ou no linguajar, obstrução com folga, o HB é negativo. Então, quando houver folga, essa diferença de altura aqui, ó, é negativa. Lógico, quando a borda do obstáculo chegar aqui no centro da primeira zona de Fresnel, o HB vai ser 0. E se houver obstrução propriamente dita, como nessa figura, esse HB é positivo. Então, cuidado, HB não é a altura do obstáculo.
mas sim a diferença entre a altura do obstáculo e a altura da trajetória direta naquela posição D1. Em relação à definição desse HB, alguma pergunta, alguma dúvida? Aí, ó, isso aqui é uma figura que eu já tinha desenhado antes, tá? Só relembrando, né? A altura do obstáculo, o H', é corrigida por esse H duas linhas, para levar em conta a curvatura da Terra. O 2dm, geralmente a gente escolhe 2dm para ser o comprimento do enlace, D1 mais D2. Mas não precisa. Ele basta que ele seja suficientemente grande para que o enlace caiba nessa figura. Mas não tão grande que possa ser comparado ao raio da Terra, A. Senão as aproximações que a gente fez não valem. Corrigindo ponto a ponto, você põe aqui o perfil do relevo, perfil do terreno, e, eventualmente, pode ser que uma parte desse relevo chegue suficientemente perto dessa trajetória direta. O que vai definir daqui para frente o que é suficientemente perto ou não é o elipsoide de Fresnel. Então, e o primeiro. Então, idealmente, né, não havendo complicações para isso, você deveria, junto com a figura, desenhar também o primeiro elipsoide de Fresnel, que vai ser mais estreito na medida em que a frequência aumenta e vai ser mais grosso, mais gordinho, na medida em que a frequência diminui. Lembra que o raio do elipsoide de Fresnel é proporcional à raiz de lambda. Então, o raio diminui com a frequência. Quanto maior a frequência, mais estreito é o elipsoide de Fresnel. Quanto menor for a frequência, mais largo é o elipsoide de Fresnel. Se o primeiro, na verdade, tem algumas recomendações que dizem que você só precisa se preocupar se 1/3 do primeiro raio for bloqueado. Mas, enfim, aqui a gente vai dizer o seguinte: se o primeiro elipsoide de Fresnel for encostado, você já tem que abandonar os modelos anteriores e adotar um modelo difrativo para resolver o seu problema, tá? Sendo que o modelo que a gente vai adotar aqui vai ser o gume de faca, que não é o melhor deles, é o mais simples, é o mais aproximado. Só para você não esquecer, ó, aqui o HB nessa situação. Aqui o HB é positivo. Ó. É a diferença entre a altura do obstáculo e a altura do raio direto na posição onde está havendo a obstrução. Então, HB é essa diferença de alturas. Ó. Nessa figura, ele é positivo, porque o raio direto foi obstruído pelo relevo, né? Então, note que HB não é a altura do obstáculo, mas a altura entre o cume do obstáculo e o raio direto. Estou repetindo isso porque é motivo de erro na hora de resolver exercício. Pura falta de atenção. Não estuda antes da prova. Em relação a essa figura, a esse slide, alguma pergunta? Professor, Oi. por que HB é definido em relação à altura e não em relação ao eixo central da elipse? Não sei se ficou claro. Observe que é em relação ao eixo central da elipse. Repare, a HB é a altura é a diferença de altura entre este ponto aqui, ó, que está no eixo central da elipse, o raio direto. O eixo central da elipse é o seu raio direto. E o cume do obstáculo na posição mais alta, né, onde você vai definir o seu gume de faca.
Não Sim ou preciso não? fazer 90 graus, então. Eu entendi o que você falou. Por que que essa inclinação... Agora sim. Por que que a inclinação não está sendo levada em consideração? Uhum. Pronto. É por causa do modelo que a gente vai usar, gume de faca. Se fosse um modelo melhor, talvez devesse ser considerado. Aqui a gente vai fazer desse jeito. Já tem muita aproximação, então a gente não vai se preocupar com essa diferença. Ó. Esse ângulo aqui não é reto, né? Uhum. Porque, na verdade, os enlaces são compridos, então essa diferença não é... Lógico, se o seu receptor tivesse aqui em cima, ó, aí ia fazer diferença. Mas aqui a gente vai ignorar isso daí. Beleza, tá bom. O próprio HB é definido desse jeito por causa do modelo gume de faca, como vai ficar claro daqui a pouco. Eu não vou concluir, né? Mas eu vou aproveitar esse finalzinho de aula para encaminhar o que a gente vai fazer para quantificar essa difração segundo o modelo gume de faca. Mais alguma pergunta? Lembre-se sempre que essas figuras são desenhadas totalmente fora de escala, né? Senão a gente não ia enxergar direito esses parâmetros. Então o que a gente vai fazer, eu vou fazer isso na próxima aula, é usar uma teoria escalar muito simples. Então a gente vai pegar, ó, e dizer o seguinte, a contribuição vem deste plano aqui, ó, ou melhor, deste plano. Repare que é o plano onde a frente de onda atinge o obstáculo. De todos os pontos nesse plano que não são obstruídos pelo tal gume de faca. Cada ponto desse sobre esse plano é fonte para o campo que chega aqui, ó. Se não houvesse obstrução, o resultado seria o raio direto, o campo direto, né? Que a gente já estudou no modelo do espaço livre. Havendo obstrução, então a contribuição vem dos pontos que não foram obstruídos. Repare que a região é uma área, não é uma linha. Aqui está desenhado como uma linha, mas tem a dimensão, ó, na direção perpendicular ao slide. Então, essa para cima eu vou chamar de Y, para dentro do slide eu vou chamar de X. Então, eu vou somar as contribuições de cada ponto nessa área. Aonde cada ponto vem, na verdade, o campo que chega aqui, ó, vem do transmissor. Então eu vou assumir uma onda esférica daqui para cá e somar o que está faltando, somar não, acrescentar, né, o que está faltando, que é a onda esférica que vem daqui para cá. E vou somar essas contribuições. Vai dar essa integral aqui, ó. Eu só vou ficar devendo para vocês essa constante. Aí quem tiver mais interesse tem esse livro, um livro excelente. O pessoal chama isso aqui a Bíblia da Ótica Clássica, que foi escrita pelo Bohr, Prêmio Nobel, Max Bohr e Emil Wolf. Os dois já morreram, lógico, né? Mas já está, ou pelo menos parou na 7ª edição. Um livro muito bom. Então lá ele explica direitinho como chega nessa equação. Mas basicamente, repare, é somar as contribuições sobre todos os pontos da área não bloqueada. Usando essas coordenadas auxiliares x e y para ajudar, a integral em x, repare, x é a direção perpendicular ao slide. O x vai de menos infinito a mais infinito, enquanto que o y vai de HB até infinito. Onde nesta figura o HB é negativo. E essa integral aqui, ó, que vai nos dar o campo, a intensidade do campo que chega aqui no receptor, segundo o modelo gume de faca. Comparando a expressão no final, que vem dessa integral, com aquela do campo direto, a diferença vai nos ajudar a obter a diferença em atenuação que a difração provoca em relação àquela do modelo do espaço livre. E esse resultado é aquele gráfico
Vou sair daqui da apresentação, ó, é aquele gráfico que a gente mostrou. É o resultado que vem daquela integral. E por incrível que pareça, a integral tem forma fechada. Vocês não precisam, né, provar isso, mas a integral vem de forma fechada. E a gente fala sobre ela na próxima aula. Para quem se interessa ou volta e meia, quem lida com isso, vocês conhecem um software chamado Matemática? Sim, conheço. Vocês usam? Ou alguém usa? Não, nunca mexi. Mas o cara, né, a empresa por trás do Matemática, na internet, ó, ela te dá um gostinho das capacidades do Matemática em relação à integração. Se você É o Wolfram Alpha ou não? Oi? É o Wolfram Alpha, que esse é o primeiro resultado que aparece para você. Fala de novo mais devagar, por favor. É o Wolfram Isso, Alpha? o Wolfram é o cara que inventou matemática. Ele tem esse Wolfram Alpha, onde você tem lá uma linha de comando, né, que você pode... E você pode colocar integrais, ó. Integrate. Você pode fazer umas coisas muito mais engraçadas com o Wolfram Alpha normal, só tem essa parte que é específica para integral. Vocês já conhecem. Então, antigamente a gente tinha que correr atrás de tabela de integral. A mais famosa era do Gradstein. Hoje, vocês não precisam mais disso. Olha lá, o bicho... Integral de cosseno de x. Olha lá. Ele resolve analiticamente, simbolicamente, melhor falando, né? Algumas, nem todas, né? Nem todas que possuem resultado, né? Analítico. Não só integrais indefinidas, como também, ó, x de 0 até 2. Provavelmente esse 2 radiano, né? Vamos ver o que ele diz aqui pra gente. Ó. Então, para algumas integrais, você nem precisa comprar o matemática. Você pode usar, não vou aqui explicar a semântica, né? Isso vocês, quem quer, quem tiver interesse, corre atrás. Ainda tem aqui um keyboard estendido, você pode trocar esse 2 aqui por um pi. Aí. Integral de 0 a π de cosseno de x é 0. Beleza? Então, com a ajuda, por exemplo, de uma coisa como essa, ou de uma tabela de integrais, a integral que vai aparecer na próxima aula pode ser avaliada sem maiores complicações e a gente chega num resultado, que é outra integral. Quer dizer, uma das integrais vai sair no braço, a outra não. Essa outra que não sai no braço é uma integral que aparece o tempo todo. E por aparecer o tempo todo, ela é chamada, nesse caso, a integral de Fresnel. E aí você usa ou matemática para resolvê-la ou o próprio MATLAB. Aí eu pus essas transparências aqui, ó. Se um dia você precisar, essa fórmula já está toda implementada no MATLAB, ó, através das integrais de Fresnel, seno e cosseno. E aí, não foi o que eu fiz, mas você consegue gerar um gráfico como esse daqui. Aqui eu preferi pegar da própria recomendação do ITU, da União Internacional de Telecomunicações, para mostrar que eles usam isso. Tá? Quer dizer, o próprio ITU põe lá nas recomendações dele esse gráfico aqui. Mas dava para fazer, como eu já fiz, com o próprio MATLAB. Você gera o seu próprio gráfico. Então, hoje em dia, essas integrais aí não devem assustar ninguém. Se você olhar os livros de propagação, eles mostram aproximações que provavelmente são as mesmas aproximações que foram usadas para obter esse gráfico, para resolver essa integral. Mas hoje em dia, não precisa. Tá? Você usa o MATLAB, usa o matemática e você consegue programar seu próprio gráfico do modelo gume de faca. E isso vai ficar para a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira a gente termina
de ver o modelo e resolve uns 2 ou 3 problemas envolvendo difração. Alguma pergunta, pessoal? Então, eu mostrei 2 coisas na internet para vocês. Algumas foram novidades, outras não, né? É o Falstad, com aqueles applets dele, e o integrator do Wolfram, né? Às vezes você precisa de resolver uma integral, ele é uma mão na roda. E eu não sou revendedor do software, também não represento a empresa aqui no Brasil, mas eu recomendo fortemente, se um dia vocês precisarem de utilizarem esse software. Matemática. Bom, não tendo perguntas, eu vou encerrar aqui a gravação. Daqui a pouco eu ponho